Deixa eu compartilhar algo com vocês. O apóstolo Paulo, quando em Coríntios, 1 Coríntios 11, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, interessante que lá em cima, no início, ele discorre, ele fala assim, eu estou feliz, eu elogio a vocês, eu quero elogiar vocês porque vocês têm me imitado, vocês têm guardado algumas tradições que eu deixei para vocês, vocês têm vivido algumas tradições que eu deixei para vocês, e isso me deixa muito feliz. Isso é o apóstolo Paulo falando quando ele inicia ali aos Coríntios, e depois lá embaixo, quando ele vai falar a ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor, ele diz que, mas nisso eu não vos elogiarei. E nisso ele começa elogiando, e depois ele diz, não, mas entretanto nisso eu não vos elogiarei, porque a reunião de vocês mais causa mal do que bem. E por qual motivo que o apóstolo Paulo fala isso? Porque havia divisão entre os irmãos, né? Havia divisões entre os irmãos. O problema não estava em se reunir, mas em si nas divisões que havia entre os irmãos, né? Só que as divisões, as divergências, né? Não as divisões, mas as divergências, ele contesta as divisões, mas ele fala que a divergência é importante. É interessante que haja divergência, porque dentre vós vai surgir quem são os aprovados ou não. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não é eu e nem você quem vai dizer quem são os aprovados ou não. São as atitudes de cada um, a maneira de viver de cada um, que vai dizer quem são os aprovados. Na mesa, não é na comunhão, não é você que revela, não é você quem fala quem são os aprovados, quem não são os aprovados. Na mesa você tem que falar de si mesmo, o quanto você precisa mudar, o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa se tornar o quanto você precisa mudar o seu jeito de pensar e de agir, falar das suas fraquezas, das suas debilidades. Aliás, a mesa não é onde você se mostra forte, a mesa não é onde você se mostra grande, não, a mesa é um lugar onde você tem que se mostrar fraco mesmo, porque o poder do Senhor, ele não se aperfeiçoa quando nós somos fortes. O poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e mesa é lugar, e comunhão é lugar onde há essas divergências mesmo, para que a gente conheça quem são os aprovados, quem não são. São nas atitudes, são na nossa fala, são naquilo que nós fazemos, não é? Então, a divergência e a divisão que o apóstolo Paulo fala na ceia do Senhor é essa. Havia divisão entre os irmãos, e mais, eles ainda não tinham a sensibilidade para com o próximo. Havia rico e pobre ali no meio daquele povo, e Santa Ceia naquela época não era como hoje, né, que a gente se reúne uma vez por mês. Não, a ceia, né, não era uma vez por mês, mas era uma tradição de sempre estar se reunindo, sempre estar junto, comendo junto, orando junto, né, compartilhando da palavra junto. E hoje não, a gente faz uma vez por mês e tudo mais. A ceia é todos os dias, é onde a gente deve lembrar do nosso irmão, pensar no nosso irmão todos os dias, para viver em comunhão, porque no meio do povo ali em Coríntios havia ricos e pobres. Os ricos se juntavam com os ricos e ficavam ali nos seus cantos comendo, bebendo, sem esperar pelo outro, e o pobre ficava ali com o pobre no seu canto também, creio que eu choramingando, lamentando, né? Porque nem o rico e nem o pobre se safa, porque cada um se junta no seu bando, entre aspas, né? No seu povo ali, o pobre com o pobre, o rico com o rico, e um fala mal do outro. Há essas divisões, tá vendo o pobre não trouxe nada, tá vendo o rico traz coisa e come, mas ninguém se compadece um do outro. E hoje a gente se reúne de domingo a domingo na igreja, de quarta, domingo, quinta, sexta, sábado. Nos dias que tem culto na igreja a gente se reúne e pensa, nossas reuniões têm sido bem, você está fazendo bem, será mesmo? Será que está fazendo bem de verdade? Ou a gente só se compadece do outro no culto de Santa Ceia, que a gente chora meia hora ali, 20 minutos, né?
e sei lá, se é se compadecendo do próximo também, e fica por isso mesmo. E eu quero fazer uma pergunta: por que é mais fácil a gente parar com o que é certo do que parar com o que é errado? Por que é mais fácil a gente parar de se reunir em comunhão, em amor, mesmo que haja divergências, não divisões, porque divisões não tem que existir, mas divergências acontecem? Por que é melhor parar do que deixar os meus próprios interesses de lado? Do que parar de falar mal, do que parar de julgar, do que parar de apontar, do que parar de priorizar só os meus interesses e não do outro? Se a gente parar para analisar, é mais fácil a gente parar com o que é certo, né? Mesmo que esteja algumas divergências, isso pode se melhorar sim, do que parar com o que é errado, não é? Então, deixa essa reflexão para você neste dia. Pense nisso, reflita nisso.